Olá, olá! Vamos dar início ao capítulo Confiança, a parte 5 do livro. E agora a faixa 1. Ela ama você? Minha amiga, a doutora Robin Wall Kilmerer, é botânica, escritora e ensina biologia ambiental na SUNY College of Environmental Science and Forestry em Syracuse, Nova York. Nossa mãe! Acho que é isso o nome dela. Não, a pronúncia eu não sei se está certa. Enfim. Seus alunos são todos jovens ambientalistas fervorosos, seriamente engajados e desesperados para salvar o mundo. Antes de poderem começar a se dedicar à sua missão de salvar o mundo, no entanto, Robin normalmente lhes faz duas perguntas. A primeira é: vocês amam a natureza? Todos levantam a mão. A segunda pergunta é: vocês acreditam que a natureza ama vocês em retribuição? Todos abaixam a mão. A essa altura, Robin lhes diz: então já temos um problema. E o problema é o seguinte: esses jovens, tão empenhados em salvar o mundo, acreditam honestamente que a Terra é indiferente a eles. Acreditam que os humanos não passam de consumidores passivos e que nossa presença aqui nesse planeta é uma força destrutiva. Só tomamos e tomamos sem oferecer em troca à natureza nada que a beneficie. Acreditam que os seres humanos estão aqui por um acidente aleatório e que, portanto, a Terra não está nem aí para nós. Não é preciso dizer que os povos antigos não enxergavam as coisas assim. Nossos ancestrais sempre acreditaram estar em um relacionamento emocional recíproco com o mundo à sua volta. Quer sentissem que estavam sendo recompensados ou punidos pela Mãe Natureza, pelo menos mantinham um diálogo constante com ela. Robin acredita que as pessoas hoje perderam essa noção de diálogo, essa consciência de que a Terra está se comunicando conosco da mesma forma que estamos nos comunicando com ela. Em vez disso, aprendemos a acreditar que a natureza não nos ouve nem vê, talvez por acharmos que ela não possui senciência inerente. O que, de certa forma, é um construto patológico, pois nega qualquer possibilidade de relacionamento. Mesmo a crença em uma mãe natureza punitiva é melhor do que a noção de que ela nos é indiferente. Pelo menos a raiva representa algum tipo de troca energética. Sem essa noção de relacionamento, Robin adverte seus alunos de que estão perdendo algo incrivelmente importante: o potencial de se tornarem co-criadores da vida. Nas palavras da minha amiga, a troca de amor entre a Terra e as pessoas traz à tona os dons criativos de ambos os lados. A Terra não é indiferente a nós. Pelo contrário, reclama nossos dons em troca dos seus, a natureza recíproca da vida e da criatividade. Ou, para resumir em termos mais simples, a natureza fornece a semente, o homem fornece o jardim. Ambos são gratos pela ajuda do outro. Então Robin sempre começa por aí. Antes de poder ensinar a seus alunos como curar o mundo, precisa ensiná-los como curar a maneira como se enxergam no mundo. Precisa convencê-los de que têm o direito de estar aqui, para começo de conversa. Mais uma vez, a arrogância do pertencimento. Precisa apresentar a eles o conceito de que podem de fato ser amados em retribuição pela entidade que tanto veneram, pela própria natureza que os criou. Porque de outra forma jamais dará certo. Porque de outra forma ninguém, nem a Terra, nem os alunos, nem qualquer um de nós jamais se beneficiará. A pior namorada de todos os tempos. Inspirada nessa noção, agora faço com frequência o mesmo tipo de pergunta a jovens aspirantes a escritores. Vocês amam escrever? Pergunto. Claro que amam. Então, pergunto então.
Vocês acreditam que a escrita ama vocês em retribuição? Eles me olham como se eu devesse ser internado em um hospício. É claro que não, respondem. A maioria afirma que a escrita é totalmente indiferente a eles. E se por acaso sentem ter um relacionamento recíproco com a criatividade, esse relacionamento costuma ser profundamente doentio. Muitas vezes, esses jovens escritores afirmam que a escrita simplesmente os odeia. A escrita mexe com suas cabeças, os atormenta e se esconde deles. Ela os pune, os destrói. A escrita acaba com eles de todas as maneiras imagináveis. Como descrever um jovem autor que conheço? Para mim, a escrita é como aquela menina linda, mas meio escrota, que você sempre idolatrou no colégio, mas que só flertava com você por interesse. No fundo, você sabe que ela não presta e que deveria se afastar para sempre. Mas ela sempre volta a seduzi-lo. E quando você acha que ela finalmente vai ser sua namorada, ela aparece na escola de mãos dadas com o capitão do time de futebol, fingindo que nem sabe quem é você. Tudo o que você pode fazer é se fechar em uma cabine do banheiro e chorar. A escrita é cruel. Nesse caso, perguntei a ele, o que você quer fazer da vida? Quero ser escritor, ele respondeu. O vício do sofrimento. Está começando a ver como isso é doentio? Não são apenas os aspirantes a escritor que se sentem assim. Autores mais antigos, já bem estabelecidos, dizem exatamente as mesmas coisas sombrias sobre o próprio trabalho. Com quem você acha que os jovens autores aprenderam? Segundo Norman Mailer, cada um de seus livros o matou um pouco mais. Philip Roth nunca deixou de falar sobre as torturas medievais que a escrita lhe infligiu durante a longa e sofrida carreira. Oscar Wilde se referia à existência artística como um longo e belo suicídio. Adoro Wilde, mas tenho dificuldade em enxergar o suicídio como algo belo. Aliás, tenho dificuldade em enxergar toda essa angústia como bela. E os escritores não são os únicos a se sentirem assim. Artistas visuais sentem o mesmo. Segundo o pintor Francis Bacon, o sentimento de desespero e infelicidade são mais úteis para um artista do que o contentamento, pois o desespero e a infelicidade ampliam nossa sensibilidade. Atores se sentem assim, dançarinos se sentem assim, e músicos, sem dúvida, também se sentem assim. Rufus Wainwright certa vez admitiu morrer de medo de estar em um relacionamento estável e feliz, pois, sem o drama emocional de todas aquelas aventuras amorosas problemáticas, temia perder acesso ao lago negro da dor, que acreditava ser tão crucial para sua música. E é melhor nem começarmos a falar dos poetas. Basta dizer que a linguagem moderna da criatividade, desde os mais jovens aspirantes até os mestres reconhecidos, está impregnada de dor, desolação e transtornos. Inúmeros artistas trabalham em completa solidão física e emocional, isolados não só de outros seres humanos, mas também da fonte da própria criatividade. E o que é pior, muitas vezes têm um relacionamento emocionalmente violento com o trabalho. Quer produzir algo? O conselho que lhe dão é: corte uma veia e deixe sangrar. Está na hora de editar seu trabalho? Você é instruído a matar todos aqueles que lhe são queridos. Pergunte a um escritor como está indo seu livro e é possível que ele responda: finalmente quebrei a espinha dele esta semana. E isso se a semana tiver sido boa. Isso parece um pouco pesado, né? Mas não sei se é alguma coisa no inconsciente coletivo que parece que te empurra um pouco para isso. Como se para a maioria tivesse que ser dolorido, difícil, e só alguns poucos surfam nessa onda. Enfim, vamos continuar. Um conto
Admonitório. Uma das novas romancistas mais interessantes que conheço é uma jovem talentosa chamada Kate Arnold Ratcliffe. Ela escreve como poucos, mas me contou que teve um bloqueio criativo durante vários anos em decorrência de algo que um professor de redação lhe disse. A menos que você sinta um desconforto emocional enquanto estiver escrevendo, nunca produzirá nada de valor. Entendo em parte o que o professor de Kate podia estar tentando dizer. Talvez a mensagem que pretendesse passar fosse algo como: não tenha medo de sair da zona de conforto para extrapolar seus limites criativos. Ou nunca recue diante do desconforto que às vezes pode surgir durante seu trabalho. Acho que são noções perfeitamente legítimas. Contudo, sugerir que ninguém jamais produziu arte de valor, a menos que estivesse passando por sérios transtornos emocionais, não só é mentira, como é também um tanto quanto doentio. Mas Kate acreditou. Em respeito e deferência ao professor, Kate levou aquelas palavras a sério e passou a aceitar a ideia de que se o processo criativo não a deixava angustiada, era porque estava fazendo alguma coisa errada. Sem sangue, não há glória, certo? O problema era que Kate tinha uma ideia para um romance com a qual estava empolgada. O livro que queria escrever parecia tão interessante, tão louco e tão estranho, que ela achou que provavelmente seria divertido escrevê-lo. Na verdade, parecia tão divertido que fez com que se sentisse culpada. Afinal, algo que lhe trouxesse prazer ao escrever não poderia ter nenhum valor artístico, certo? Então, adiou o projeto daquele romance louco e divertido por anos e anos, pois não confiava na legitimidade do prazer que antecipara sentir ao escrevê-lo. Finalmente, fico feliz em dizer, Kate conseguiu superar esse obstáculo mental e escrever o livro. E não foi necessariamente fácil escrevê-lo, mas de fato se divertiu muito ao fazê-lo. E sim, é brilhante. É uma pena, porém, que tenha perdido todos aqueles anos de inspiração criativa simplesmente porque não acreditava que seu trabalho a deixava infeliz o suficiente. Deus nos livre de que alguém possa um dia sentir prazer com a vocação que escolheu. O ensino da dor. Infelizmente, a história de Kate não é incomum. Muitas pessoas criativas foram ensinadas a suspeitar do prazer e só confiar no sofrimento. Há diversos artistas que acreditam que a angústia é a única experiência emocional verdadeiramente autêntica. Podem ter tirado essa ideia sombria de qualquer lugar. É uma crença comum aqui no mundo ocidental, com nossas heranças emocionais pesadas de sacrifício cristão e romantismo germânico, que dão crédito excessivo aos méritos da agonia. Não confiar em nada além do sofrimento, no entanto, é um caminho perigoso. Para começar, o sofrimento é famoso por matar artistas, e mesmo quando não os mata, a dependência da dor pode deixá-los em tal estado de transtorno mental que acabam parando completamente de trabalhar. Meu imã de geladeira preferido diz: já sofri o bastante. Quando é que a minha arte vai melhorar? Talvez você também tenha sido ensinado a acreditar na escuridão. É possível até que esses ensinamentos tenham vindo de pessoas criativas que você amava e admirava. Foi certamente o meu caso. Quando estava no ensino médio, um professor de inglês que eu adorava certa vez me disse: você é uma escritora talentosa, Liz, mas infelizmente nunca terá sucesso porque não sofreu o suficiente na vida. Que coisa horrível de se dizer. Em primeiro lugar, o que é que um homem de meia idade sabe a respeito do sofrimento de uma adolescente? Provavelmente eu tenha sofrido mais naquele dia apenas durante o intervalo do almoço do que ele sofrer a vida inteira. E além disso, desde quando a criatividade é uma competição de sofrimento? Eu admirava aquele professor. Imagine se tivesse acreditado piamente em suas palavras e decidido partir em uma espécie de busca
byroniana de atribulações que me legitimassem como artista. Felizmente não fiz isso. Meus instintos me levaram na direção oposta, em busca da leveza, da diversão, de um relacionamento com a criatividade mais pautado na confiança. Mas tive sorte. Há muitos que partem de fato nessa cruzada sombria e às vezes de propósito. Todos os meus heróis musicais eram viciados em drogas e quero ser como eles, disse minha querida amiga Raya Elias, uma compositora talentosa que lutou contra o vício da heroína por mais de uma década. Durante esse período foi presa, morou na rua, foi internada em hospitais psiquiátricos e parou completamente de compor. Raya não é a única artista a ter confundido a autodestruição com um compromisso sério com a criatividade. O saxofonista Jack McLean contava que durante a década de 1950, em Greenwich Village, vira dezenas de jovens aspirantes a músicos começarem a usar heroína para imitar seu herói Charlie Parker. E ainda mais impressionante, segundo McLean, era o fato de que muitos jovens jazzistas fingiam ser viciados em heroína, de olhos entreabertos, fazendo aquela pose largada. Ainda que o próprio Charlie Parker implorasse às pessoas que não imitassem aquele seu aspecto mais trágico. No entanto, talvez seja mais fácil usar heroína ou até fingir romanticamente usar heroína do que se dedicar de coração à sua arte. O vício não faz o artista. Raymond Carver, por exemplo, sabia disso por experiência própria. Era alcoólatra e nunca conseguiu se tornar o escritor que precisava ser, nem mesmo para tratar do assunto do alcoolismo, até largar a bebida. Segundo ele, qualquer artista que seja alcoólatra é um artista apesar do alcoolismo, não graças a ele. Concordo, e eu também concordo. Por mais que isso pareça estar no inconsciente coletivo, essa coisa trágica e pesada, e por mais do que muitas vezes os desafios da vida também pareçam que seja isso, eu também concordo que não precisa ser desse jeito. Talvez um desafio é não ser desse jeito. Enfim, vamos continuar. Concordo. Acredito que nossa criatividade cresça como erva daninha na calçada, das brechas entre nossas patologias, não das próprias patologias. Mas muitas pessoas acham que é o contrário. Por isso encontramos com frequência artistas que deliberadamente se apegam ao sofrimento, aos vícios, medos e demônios. Eles têm medo de perder a identidade caso se desprendam de toda essa angústia. Pense na famosa frase de Hilke: se meus demônios me abandonarem, temo que meus anjos desapareçam também. Hilke era um poeta glorioso, e essa frase é de uma elegância ímpar, mas também denota sérios transtornos emocionais. Infelizmente, já ouvi a sendo citada inúmeras vezes por pessoas criativas como desculpa para não largarem a bebida, não se consultarem com um terapeuta, não fazerem um tratamento para depressão ou ansiedade, não lidarem com seus problemas sexuais ou de relacionamento, ou basicamente se recusarem a buscar qualquer tipo de cura e crescimento pessoal, porque não querem perder seu sofrimento, que de alguma forma associaram e confundem com a criatividade. As pessoas têm, de fato, uma estranha confiança em seus demônios. Eu não queria terminar com essas coisas negativas, não, então vou ler mais um pouco para ver se melhora um pouco isso. Nossos anjos amigos. Quero deixar algo perfeitamente claro. Não nego a realidade do sofrimento, nem o seu, nem o meu, nem o da humanidade em geral. Apenas me recuso a fetichizá-lo. Sem dúvida, me recuso a buscar deliberadamente o sofrimento em nome da autenticidade artística. Como advertiu Wendell Berry, atribuir à musa uma predileção pela dor é chegar perto demais de desejar e cultivar a dor. Claro, o artista atormentado às vezes é uma pessoa real,
Sem dúvida, há muitas almas criativas por aí que sofrem de sérios distúrbios mentais. Por outro lado, há também centenas de milhares de almas com sérios distúrbios mentais que não possuem nenhum talento artístico extraordinário. De modo que associar automaticamente loucura e genialidade me parece uma falácia. Contudo, precisamos estar alertas para a sedução do artista atormentado, pois às vezes não passa de uma persona, um papel que as pessoas se acostumam a desempenhar, um papel que pode exercer uma atração pitoresca, com certo glamour sombrio e romântico. Além disso, costuma trazer consigo um benefício colateral extremamente útil, a justificativa para comportamentos terríveis. Se você é o artista atormentado, afinal, tem uma desculpa para maltratar os seus parceiros românticos, para se maltratar, para maltratar seus filhos, para maltratar todo mundo. Você tem direito a ser exigente, arrogante, grosso, cruel, antissocial, afetado, explosivo, mal-humorado, manipulador, irresponsável e ou egoísta. Pode beber o dia inteiro e brigar a noite toda. Se você fosse zelador ou farmacêutico e se comportasse assim, as pessoas o chamariam de babaca, e com razão. Mas, como artista atormentado, você tem passe livre, pois é especial. Porque você é sensível e criativo, porque às vezes faz coisas bonitas. Não acredito em nada disso. Acredito que é possível levar uma vida criativa e ainda assim fazer um esforço para ser uma pessoa decente. Nesse ponto, concordo com o psicanalista britânico Adam Phillips, que argumenta que, se a arte legitima a crueldade, acho que a arte não vale a pena. Nunca me senti atraída pelo ícone do artista atormentado, nem durante a adolescência, quando aquela figura pode parecer especialmente sexy e sedutora a meninas românticas como eu. Não me atraía na época e até hoje não me atrai. Já vi muita dor na vida, obrigada, e não levantarei a mão para pedir mais. Também já convivi o suficiente com pessoas com distúrbios mentais para saber que a loucura não é algo a ser romantizado. Além disso, já passei por uma série de períodos de depressão, ansiedade e vergonha em minha vida para entender que esse tipo de experiência não é particularmente produtivo para mim. Não tenho grande amor por meus demônios pessoais, nem sinto que lhes devo qualquer tipo de lealdade, pois nunca me foram úteis. Durante meus períodos de sofrimento e instabilidade, percebo que meu espírito criativo fica limitado e sufocado. Descobri que tenho muita dificuldade para escrever quando estou triste e que definitivamente não consigo escrever ficção quando estou infeliz. Em outras palavras, posso viver um drama ou posso inventar um drama, mas não tenho a capacidade de fazer ambos ao mesmo tempo. A dor emocional faz de mim o oposto de uma pessoa profunda. Deixa a minha vida estreita, superficial, isolada. O sofrimento pega todo esse universo gigantesco e empolgante e o reduz ao tamanho da minha cabecinha triste. Quando meus demônios pessoais assumem o controle, sinto meus anjos criativos se afastarem. Assistem à luta de uma distância segura, mas ficam apreensivos. Além disso, vão ficando cada vez mais impacientes. É quase como se dissessem: moça, por favor, recomponha-se. Ainda temos muito trabalho a fazer. Meu desejo de trabalhar, de colaborar com a criatividade da maneira mais íntima e livre possível é o meu maior incentivo pessoal para lutar contra a dor e levar a vida mais saudável e estável que puder. Mas isso é apenas graças àquilo em que decidi confiar: o amor. O amor acima do sofrimento, sempre. Escolha em quem confiar. Se, no entanto, decidir seguir o outro caminho, se optar por confiar no sofrimento mais do que no amor, saiba que estará construindo sua casa em um campo de batalha. E quando tantas pessoas tratam o processo criativo como uma zona de guerra, não é de se surpreender que hajam tantas vítimas. Tanto desespero, tanta escuridão. E a que custo?
Nem tentarei listar os nomes de todos os escritores, poetas, artistas, dançarinos, compositores, atores e músicos que cometeram suicídio no último século, ou que morreram muito antes do que deveriam, da mais lenta das táticas de suicídio, o alcoolismo. Quer saber os números? Basta procurar na internet, mas acredite, é uma quantidade assustadora. Esses prodígios perdidos eram infelizes por diversas razões, claro, embora eu aposte que todos, pelo menos em algum momento da vida, amassem seu trabalho. Contudo, se perguntássemos a qualquer uma dessas almas talentosas, porém atormentadas, se acreditavam que o trabalho os amava em retribuição, desconfio que a resposta seria não. Mas por que não os amaria? Esta é a pergunta que faço, e acho que é uma pergunta justa. Por que a sua criatividade não o amaria? Ela veio até você, não veio? Aproximou-se. Conseguiu entrar em você, pedindo sua atenção e devoção. Encheu-o do desejo de produzir coisas interessantes. A criatividade quis ter um relacionamento com você. Deve ter tido algum motivo para isso, certo? Você acredita honestamente que a criatividade se deu a todo esse trabalho de invadir sua consciência só porque queria matar você? Isso não faz o menor sentido. Que benefício isso traria à criatividade? Quando Dylan Thomas morre, não há mais poemas de Dylan Thomas. Esse canal é silenciado para sempre, e isso é terrível. Não consigo imaginar um universo em que a criatividade desejaria isso. Só consigo imaginar que ela preferiria um mundo em que Dylan Thomas tivesse continuado vivendo e produzido por um longo, longo tempo. Não só Dylan Thomas, mas muitos outros. Há um buraco no mundo deixado por toda a arte que aquelas pessoas não produziram. Há um buraco em nós deixado pela perda do trabalho desses artistas. Não consigo acreditar que isso tenha sido parte do plano divino de alguém. Afinal, reflita. Se a única coisa que uma ideia deseja é se manifestar, por que ela deliberadamente o machucaria, quando é você quem pode lhe dar vida? A natureza fornece a semente, o homem fornece o jardim. Ambos são gratos pela ajuda do outro. Será possível então que a criatividade não esteja nos sacaneando, mas que sejamos justamente nós a sacaneá-la? Tá difícil conseguir finalizar essa faixa, mas eu vou ler só mais um, para ela não ficar muito longa. Felicidade obstinada. A única coisa que posso dizer ao certo é que toda a minha vida foi moldada pela decisão que tomei muito cedo de rejeitar o culto do martírio artístico e depositar minha confiança na ideia louca de que meu trabalho me ama tanto quanto eu o amo, de que quer se divertir comigo tanto quanto quero me divertir com ele, e de que essa fonte de amor e diversão é ilimitada. Escolhi acreditar que havia um desejo de ser criativa codificado em meu DNA por razões que nunca conhecerei, e que a criatividade não me abandonará, a não ser que eu a afaste à força ou a mate por envenenamento. Cada molécula do meu ser sempre me impulsionou na direção desta área de atuação, a da linguagem, da narrativa, da pesquisa. Concluí que se o destino não quisesse que eu fosse escritora, não deveria ter feito de mim uma escritora, mas fez, e decidi ir ao encontro desse destino com o máximo de ânimo e o mínimo de drama possível, pois a maneira como escolho me comportar como escritora só cabe a mim, mas posso fazer de minha criatividade um campo de extermínio ou um interessante gabinete de curiosidades. Posso fazer dela até um ato de oração. Minha escolha, então, é basicamente sempre encarar meu trabalho como uma atitude de felicidade obstinada. Trabalhei durante anos com felicidade obstinada antes de ter meus trabalhos publicados. Trabalhei com felicidade obstinada quando ainda era uma autora desconhecida, cujo primeiro livro só vendeu um punhado de cópias.
a maioria para os meus próprios familiares. Trabalhei com felicidade obstinada quando estava vivendo o sucesso de um gigantesco best-seller. Trabalhei com felicidade obstinada quando não estava mais vivendo o sucesso de um gigantesco best-seller e meus livros seguintes não venderam milhões de cópias. Trabalhei com felicidade obstinada quando os críticos me elogiaram e quando me ridicularizaram. Continuo me atendo à felicidade obstinada quando meu trabalho vai mal e também quando vai bem. Escolho nunca acreditar que estou completamente abandonado na selva criativa ou que tenho razões para entrar em pânico a respeito de minha escrita. Escolho confiar em que a inspiração está sempre por perto durante todo o tempo em que estou trabalhando, dando o máximo de si para me ajudar. O negócio é que a inspiração vem de outro mundo, entende? Ela fala uma língua totalmente diferente da minha. Então, às vezes, temos dificuldade em nos entender, mas a inspiração ainda está sentada bem ao meu lado e está tentando. Ela se esforça para me enviar mensagens de todas as formas que pode, por meio de sonhos, portentos, dicas, coincidências, déjà vu, do destino, de surpreendentes ondas de atração e reação, dos calafrios que percorrem meus braços e minha nuca, do prazer de algo novo e surpreendente, de ideias teimosas que me mantêm acordado a noite toda, do que quer que funcione. A inspiração está sempre tentando trabalhar comigo. Então, me sento e trabalho também. Esse é nosso acordo. Eu confio nela, ela confia em mim. Escolha sua ilusão. Isso é ilusório? É ilusório depositar toda a minha confiança em uma força que não posso ver nem tocar e cuja existência não posso provar? Uma força que talvez nem exista de fato? Tudo bem. Para fins de argumentação, digamos que seja ilusório. Mas será que é mais ilusório do que acreditar que apenas o sofrimento e a dor são autênticos? Ou que você está sozinho, que não tem nenhuma relação com o universo que o criou? Que foi escolhido pelo destino para ser especialmente amaldiçoado? Que seus talentos lhe foram dados com a mera finalidade de destruí-lo? O que eu estou dizendo é o seguinte: se você vai viver a vida com base em ilusões, e vai, pois é o que todos fazemos, por que não selecionar uma ilusão que seja útil? Deixe-me sugerir uma. O trabalho quer ser feito através de você. O livro é muito emocionante, né? Eu acho. Eu vou encerrar com esse. Próximo. Tudo vai se complementando nesse livro, né? Então, por isso que às vezes é difícil até conseguir encerrar uma faixa de áudio. Mas eu vou encerrar essa por aqui com todas essas reflexões. Vou inclusive ler algumas de que a escolha é o acordo que você faz com o que você acredita da criatividade, né? Eu confio nela e ela confia em mim. O trabalho quer ser feito e quer ser feito através de você, de mim, de cada um de nós, né? Se a única coisa que uma ideia deseja é se manifestar, por que ela deliberadamente machucaria, quando é você quem pode lhe dar vida? A natureza fornece a semente, o homem fornece o jardim. Ambos são gratos pela ajuda um do outro. Depositar minha confiança na ideia louca de que meu trabalho me ama tanto quanto eu o amo. Escolhi acreditar que havia um desejo de ser criativa codificado em meu DNA, por razões que nunca conhecerei, e que a criatividade não me abandonará, a não ser que eu afaste a força ou a mate por envenenamento.
cada molécula do meu ser sempre me impulsionou na direção desta área de atuação, da linguagem, da narrativa, da pesquisa. Concluí que se o destino não quisesse que eu fosse escritora, não deveria ter feito de mim uma escritora, mas fez. E decidi ir ao encontro desse destino com o máximo de ânimo e o mínimo de drama possível, pois a maneira como escolho me comportar como escritora só cabe a mim. Posso fazer de minha criatividade um campo de extermínio ou um interessante gabinete de curiosidades. Posso fazer dela até um ato de oração. Eu vou terminar. Que a gente consiga, né, nos momentos desafiadores, fazer da nossa criatividade um ato de oração. Até a próxima faixa.